7. Tá, eu vou. Vamos lá. Eu não tenho. A do Júlio, a pergunta é muito interessante, mas eu não tenho. Eu não sou a pessoa melhor indicada para fazer essa comparação, porque quem faz muito essa comparação é quem estuda pedagogia na educação, né? Isso. Que não é o meu caso, eu estudo as formas de dominação. Paulo Freire é um autor muito produtivo e com várias fases na própria vida dele, é um grande educador, e muitas pessoas dizem, mas eu nunca estudei a fundo, de que a partir de um determinado momento da vida do Paulo Freire, ele se desloca de uma posição mais católica para uma posição mais gramsciana, na qual uma pedagogia dos subalternos estaria sendo construída, que é a pedagogia do oprimido e uma série de outros elementos. Mas eu não saberia te dizer os pontos precisos de contato, acho que aí teria de ser uma pessoa que esteja estudando mesmo a obra do Paulo Freire, e eu seria muito leviana de fazer isso. Mas com certeza eu vou dar uma puxadinha para a sardinha aqui daqui para os nossos últimos encontros, viu, pessoal? Para a sardinha da educação, para a gente falar um pouquinho disso que é muito importante. A 8ª pergunta vem do Alfredo Alencastro, e ele diz: professora Virgínia, por que a rede de internet da Rede Nacional de Pesquisas são subutilizadas nas universidades federais? Boa pergunta, Alfredo. Eu só posso falar por mim mesma. A gente não está numa plataforma da rede federal, não é? São plataformas que deveriam estar acessíveis. Eu sei que quando a gente começou a fazer a utilização mais intensa da rede, a rede estava péssima. Ela estava precária, ela estava caindo, não cabia as pessoas na sala. Se tivesse 10 pessoas, já não dava para ouvir e para falar. Então, a gente já tem aí um elemento de que essa rede depende de recursos para ser mantida e garantido o seu funcionamento, o que já não era muito intenso antes e que, na atualidade, a gente sabe que está sendo uma devastação depois, em especial agora, o exemplo mais dramático da queda do site do CNPq, que é um escândalo internacional, mas não só, assim, do estrangulamento da universidade pública. Por outro lado, não só os problemas práticos da RNP, mas também você tem uma adesão feita pela propaganda massiva, tanto pelas empresas quanto pelos aparelhos privados de hegemonia, de oferta de plataformas privadas como um espaço melhor, mais eficiente, mais eficaz, etc, 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 e eles oferecem até de graça. Bom, quando oferece de graça, a gente até faz, mas é bom se perguntar qual o custo que está colocado nisso, e uma boa parte do custo é a captura dos nossos dados. Existem redes... A RNP melhorou nesse meio tempo, eu já fiz eventos pela RNP que estavam muito bem feitos, estava funcionando, não dava para fazer salas com 100 pessoas, que aí dava problema, mas com salas menores dá para fazer, mas existem, você sabe que a luta de classes opera em todos os espaços, então nós temos espaços de tecnologia livre, de software livre, também nesses espaços comunicativos. Então, tem uma que é a Jitsi, por exemplo, JITSI, que é uma plataforma de comunicação que não captura os dados. E a gente vai ter de lutar para ir adiante. Eu trabalho com Linux, eu não trabalho com Windows. Já tem mais de 10 anos. Eu sei trabalhar com Windows, mas prefiro trabalhar com Linux. E acho que a gente já deveria estar em lutas muito importantes sobre isso, porque esse é um terreno de exploração e de controle do capital sobre o conjunto dos trabalhadores, que se expandiu na pandemia, né? Então, eu não tenho todas as respostas.
Sei que as redes das universidades públicas estão sofrendo terrivelmente, porque eu conheço vários técnicos de TI em universidades públicas que estão desesperados para conseguir fazer a manutenção sem recursos. E não é possível, simplesmente não é possível. O resultado é que se vai entregando as plataformas, principalmente estadunidenses, que vão ocupando praticamente todo o espaço da comunicação virtual nessa pandemia. Mas a gente acabou se dobrando, né? A gente vai fazendo o que dá, mas a gente sabe que isso aí é um problema. Gente, eu acho que tá bom, né?